Olá, vamos para a nossa segunda parte da aula de sensores e atuadores. Na aula passada nós tínhamos falado sobre os vários tipos de sensores que nós podemos ter e também como funciona a estratégia em uma área fechada em que um controle eletrônico utiliza de sensores e atuadores para conseguir fazer o controle das funcionalidades do carro. Hoje nós vamos falar de mais alguns sensores e esse primeiro é o sensor de temperatura. O sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Então ele serve para acompanhar a temperatura de funcionamento do motor para evitar danos em caso de superaquecimento. É através desse sensor que nós temos aquela informação de temperatura no painel do veículo. Ele é um sensor resistivo, então ele altera a sua resistência com a variação da temperatura, e é um tipo de resistor que é um termistor, é um resistor térmico NTC, que significa coeficiente de temperatura negativa, a sigla em inglês. Então ele tem um componente cerâmico que, nesse caso do coeficiente de temperatura negativa, ele reduz a resistência com o aumento da temperatura. Então, por exemplo, na tabela aqui do sensor do Fiat Fireflex, aqui tem um gráfico que correlaciona as temperaturas com a resistência que esse sensor vai ter. Então, quanto mais vai aumentando a temperatura, mais vai diminuindo a resistência desse sensor. Esse sensor então fica ligado com dois terminais, né, o 1 e o 2, e nesse conector então passa uma alimentação, por exemplo 5 volts, e essa alimentação em tensão com a variação da resistência, a unidade de controle consegue entender qual que é a temperatura que está ali no líquido de arrefecimento. Existem alguns tipos de sensores de temperatura diferentes, tá? Então, nós temos um tipo de sensor que é mais simples, que são somente interruptores, né? Interruptores térmicos. Então, para aqueles veículos que são bem mais simples, né, de arquitetura eletrônica, é um tipo somente de um interruptor, utilizado em carros mais antigos, né, da década de 80, começo da década de 90, em que ele só tem um interruptor para acender uma lâmpada de anomalia no painel. Então, quando o veículo passava de certa temperatura, por volta ali de 100, 110 graus, acendia uma lâmpada no painel. Esse interruptor que fazia a lâmpada acender, ele tinha somente uma pinagem, né? E ele era aterrado pela própria rosca, certo? Nós temos esse tipo aqui também de sensor, que é um sensor que ele serve para medir a temperatura, né? Então aquele sensor de temperatura NTC que a gente comentado agora há pouco. E nós também temos o sensor duplex, que é um sensor e interruptor ao mesmo tempo. Então ele tem um terminal, que seria o terminal G, que é o sensor, então ele trabalha como se fosse esse aqui, e também tem um terminal W, que é o terminal interruptor, que funciona como se fosse esse aqui. Então é aquele tipo de sensor que, além dele mandar uma mensagem na verdade, dar uma informação, né, em forma de tensão, de variação de resistência para a unidade de controle, ele também tem um interruptor. Então, nesse mesmo sensor, ele pode mandar uma variação de resistência, que seria uma informação de temperatura para a unidade de controle, e, ao mesmo tempo, também ter um interruptor que pode levar uma mensagem de luz acesa no painel para avisar o motorista. Onde é que fica o sensor de temperatura do arrefecimento? Ele fica na saída do motor para o radiador.
Então ele fica na saída do motor aqui, que vai para o radiador, aí esse fluido é resfriado no radiador e sai para voltar para o motor. Então seria colocado bem aqui na base para tentar captar o ponto mais quente do sistema, né? Então, o ponto mais quente seria assim que o fluido sai do bloco do motor. Depois, quando ele está na sua trajetória indo para o radiador, ele vai perdendo um pouquinho de temperatura. E depois que ele passa no radiador, aí sim que ele perde bastante temperatura, né? Então, é o melhor local para ficar esse sensor, porque ele vai conseguir mostrar a maior temperatura que está no sistema de arrefecimento. Se fosse em outra posição, era possível fazer uma inferência que em algum lugar do sistema poderia estar mais quente do que o indicado para a unidade de controle, né? Então, por isso que ele é colocado aqui no ponto mais quente do sistema. Para o sensor, pode ter duas estratégias, vamos dizer assim, com variação da ação desses sensores. Então, pode existir o tipo de sensor que ele envia a indicação da temperatura para o painel e um outro sensor, né? Então, fica um sensor para indicar no painel e um outro sensor para indicar a informação para a unidade de controle. Em alguns outros veículos, é um sensor só que faz esse trabalho. Ele mesmo envia a informação para a unidade de controle e essa unidade de controle informa o painel através da rede CAN. Então, o painel ele não é mais analógico, né? Ele recebe uma informação através da rede CAN, que a gente vê na nossa disciplina de eletricidade, e essa rede CAN ela recebe uma informação da unidade de controle. Então, tudo que tem de informação do painel vem da unidade de controle. Nesse caso, né? Vem temperatura, vem velocidade e vem as outras informações da unidade de controle, certo? Esse sensor de arrefecimento, como ele varia a tensão, varia a resistência, ele acaba variando a queda de tensão que passa por esse sensor. Isso é importante saber para a gente poder saber como testar esse sensor. Então, como a gente vai fazer para testar um sensor e saber se esse sensor de temperatura está funcionando certo ou não? Então, primeiro passo. Se a gente tem dúvida se esse tipo de sensor está funcionando, com o carro em temperatura ambiente, verifica o registro de temperatura de dois sensores de temperatura diferentes. Então, uma chance se o veículo, por exemplo, vai pousar uma noite, né, na oficina, é capaz que logo cedo, de manhã, você faça a verificação de dois sensores de temperatura diferentes. Por exemplo, o sensor de temperatura de arrefecimento e o sensor de temperatura de ar admitido. Nesse caso, se você comparar a temperatura desses dois sensores, tem que ser a mesma, porque o carro ficou uma noite inteira desligado, já deu tempo dele ficar na temperatura ambiente. Se o ambiente tiver ali 25 graus, os dois sensores têm que estar medindo ali perto de 25 graus. Se um sensor medir e o outro não, aí um dos dois está com problema, né? Verificar a variação de resistência elétrica do sensor utilizando uma fonte de calor. Então, com o multímetro na escala de 20 kΩ, por que eu falo escala de 20 kΩ? Porque se a gente for voltar aqui, o resistor ele trabalha na casa de kΩ, né? Que é 3.000 ohm, 2.500 ohm. Então, você pega o multímetro, coloca ele na escala de 20 kΩ, com uma fonte de calor, pode ser um isqueiro, a própria mão, né? Nossa mão é um pouquinho mais quente, mas com isqueiro, alguma fonte de calor, você vai aumentando a temperatura desse resistor e vai vendo se a resistência dele se altera na forma inversa, né? Então, se você aumentou a temperatura, essa resistência abaixa. Com ele montado no veículo, aí a gente tem mais um teste para fazer, verificar se está chegando a alimentação de 5 volts nesse sensor, né? Então a gente consegue verificar se está havendo alimentação
e porque senão, se não vier alimentação, não tem queda de tensão para conseguir medir a variação de temperatura, né? Então, repetindo, como é que funciona a leitura da temperatura? A unidade de controle manda uma alimentação de 5 volts, essa alimentação de 5 volts passa pelo resistor, tem uma queda de tensão, né? Então, se a resistência for alta, essa queda de tensão é maior, né? Aqui, tensão é igual a resistência vezes corrente. Se a resistência for grande, a queda de tensão é grande também. Então, se a resistência for alta, tem muita queda de tensão. Se a resistência for baixa, tem pouca queda de tensão. Se a resistência for alta, vai estar frio, né? Vai estar uma temperatura mais baixa. E se a resistência for baixa, a temperatura está mais alta. Vamos lá agora para alguns defeitos. O defeito que pode estar acontecendo é uma medição incorreta pelo sensor, né? O sensor ele pode estar medindo uma temperatura, mas ele está retornando uma temperatura errada, né? Então ele está tendo alguma resistência, mas a resistência não condiz com o que deveria ser. Então a gente vai fazer aquele teste que eu tinha dito antes, de colocar uma fonte de calor e ver a variação de temperatura, ver na temperatura ambiente se esse sensor está funcionando. Assim como nós tínhamos falado na aula passada do sensor de TPS, né, de posição da válvula borboleta, qualquer valor entre 0 e 5 volts é aceito pela unidade de controle do motor, mesmo se estiver incorreto. Então, por exemplo, se o sensor estiver dando uma resistência ali de 3 kΩ, mas na verdade ele tinha que estar dando 1000 kΩ, ele está tendo algum tipo de resistência, ele está tendo alguma queda de tensão, então a unidade de controle vai aceitar e não vai falar nada, mesmo estando incorreto. Por isso que a gente precisa fazer os testes que eu tinha acabado de falar. Mas se ela enviar, se o sensor retornar para a unidade de controle um valor 0 volt ou 5 volt, vai significar que teve um curto-circuito ou um circuito aberto, igual a gente discutiu na aula passada também, né? Porque se vier 0 volts, quer dizer que está tendo algum problema de alimentação, alguma coisa assim, não está vindo nada de tensão. E se estiver voltando, né, 5 volts para a unidade de controle, quer dizer que não tem resistência nenhuma, então tem algum curto-circuito que não está fazendo a resistência do sensor funcionar, né? Por exemplo, na linha Fiat, naquele do Fire, nesse caso de 0 a 5 volts, pode aparecer um código de falha no scanner do P0115, tá? Esse P é de Powertrain. Então, todos os defeitos que tiver ali relacionados a motor, vai aparecer a letrinha P no começo, tá? Bom, detectada a falha, não existe informação sobre temperatura na unidade de controle. O que ela faz? Ela desliga o carro? Não, tá? Ela vai chutar um valor, na verdade ela tem um valor pré-determinado. Cada estratégia de unidade de controle tem o seu, tem carro que faz de conta que está 60 graus, tem carro que faz de conta que está 70 graus, né? Então ela faz de conta que está uma determinada temperatura e trabalha imaginando que está nessa situação. Na dúvida, né, pensando como preservar o motor, o carro deveria pensar, né, a unidade de controle deveria pensar sempre que o motor pode estar mais quente do que deveria. Então é natural que com uma falha nesse tipo de sensor, a ventoinha vai trabalhar ligada, porque o veículo não sabe se ele está numa temperatura próxima de 100 graus ou não, que seria a temperatura ali que ele ligaria a ventoinha. Então ele, na dúvida, liga. Então vai ficar com a ventoinha ligada direto. Então, carros que apresentam esse tipo de defeito no sensor, né, eles podem, né, dependendo de cada defeito, mas pode apresentar um sintoma de ventoinha ligada direto. E aí quando você desliga o veículo, a ventoinha continua ligada por um determinado tempo, ali 1 minuto, um pouco menos,
porque ela imagina que o veículo foi desligado, mas numa condição de temperatura muito alta, e ela sabe que se ela deixar a ventoinha ligada ali 1 minuto, consegue reduzir a temperatura do motor. Ok? Então aqui o teste, se você colocar a ponta preta negativa do multímetro no aterramento e medir na linha de alimentação 10,5 volts, quer dizer que o circuito é um circuito aberto, né? Não está vindo resistência nenhuma. Então pode ser um problema de conector, um mau contato, um aterramento ruim, tá? Ao contrário, se for 0 graus, é um curto-circuito. Então tem um problema de alimentação no sensor. Isso quer dizer assim, se você está colocando aqui deu 0 volts, quer dizer que não está vindo nada. Então, resumindo, né, em outras palavras, se está dando 0 volts aqui, a chance do problema estar daqui para frente é menor. A possibilidade é do problema estar daqui para trás, né? Às vezes disponibilidade de controle, às vezes um chicote, algum fio cortado aqui nessa região. Se for o caso anterior ali, de 5, pode ser que seja um problema dali para frente, tá? Então pode ser não está passando pelo sensor, está curto-circuitando direto aqui, né? Então o que está vindo está voltando, então ele está com curto-circuito em sensor, alguma coisa assim, tá? Falando de um sensor muito parecido com esse anterior, da forma de funcionar, né? É o sensor de temperatura do ar admitido. Então é um sensor também do tipo NTC, coeficiente de temperatura negativa. Ele fica localizado no corpo de borboleta ou na caixa do filtro de ar e ele mede a temperatura do ar que está entrando dentro do motor. Então ele é utilizado para a gente poder saber qual que é a densidade do ar que está entrando do motor. A gente sabe que na combustão a gente precisa fazer uma mistura de ar e combustível. E para uma combustão acontecer, a gente precisa do elemento do ar, que é o oxigênio. Para a gente saber a quantidade de oxigênio que tem no ar que está entrando no motor, nós precisamos, na verdade, a unidade de controle do motor precisa saber de duas informações básicas: a pressão e a temperatura. A pressão e temperatura são os parâmetros básicos que vai indicar quantas moléculas de oxigênio tem dentro de uma quantidade de ar, tá? Então, quando o cara vai jogar lá a Copa Libertadores na Bolívia, lá na altitude, aí os jogadores daqui do Brasil ficam com falta de ar, ficam com dificuldade de jogar a bola sobe muito, é muito rápida, né? Por quê? Porque lá na altitude eles têm uma pressão menor do que aqui embaixo, no nível do mar, em Florianópolis. Então, esse pessoal que vai lá jogar na altitude tem uma pressão menor, a densidade do ar lá é menor. A quantidade de oxigênio em cada respirada que o cara faz é menor. No carro é a mesma coisa. Se a densidade do ar é menor, ele também vai admitir menos oxigênio para fazer a queima. Como é que ele sabe a densidade do ar? Pela pressão e pela temperatura, basicamente, né? A temperatura do ar admitido é medida por esse sensorzinho aqui. Quando o carro, se você conseguisse medir, né, a temperatura que está ali, se você colocar um scanner, colocar um aplicativo de um celular que consiga fazer a leitura, você vai ver que quando o veículo está frio, logo de manhã, o que esse sensor de temperatura do ar admitido indica é praticamente a temperatura ambiente. Depois que o veículo começa a funcionar, ele vai indicar uma temperatura um pouco mais alta, porque o ar entrou ali dentro do cofre do motor, que está quente, então ele aquece um pouquinho. Então, com o carro funcionando, às vezes num dia de 20, 25 graus, você vai encontrar temperaturas de ar admitido de
50, 50 e pouquinho, 60 graus, tá bom? Esse próximo sensor aqui é o sensor de pressão MAP, tá? É o sensor de pressão absoluta no coletor de admissão. Se agora há pouco a gente falou de como medir a temperatura do ar admitido para conseguir medir a densidade, agora a gente precisa saber da pressão para a gente conseguir compor, né, a temperatura e pressão e, enfim, conseguir determinar qual é a densidade do ar que está entrando. Esse sensor MAP, ele significa Manifold Absolute Pressure, tá? Manifold, nesse caso aqui, é o nosso coletor de admissão, tá? A tradução de manifold é diversa, tá? Mas para o nosso caso aqui é no coletor de admissão. Ele informa as pressões no coletor de admissão após a borboleta, tá? E essa informação é utilizada para o cálculo de massa de ar admitida, como a gente tinha conversado antes. Esse sensor de pressão MAP, ele é resistivo ou capacitivo, tá? O mais encontrado na linha leve, resistivo. Então, os carros comuns que nós temos por aí, Peugeot, Citroën, Gol, Corsa, essas coisas assim, um sensor resistivo. Bom, já é o terceiro, quarto sensor resistivo que a gente vê aqui, então vocês já devem estar se acostumando com o funcionamento, né? Como é que ele funciona? Ele tem duas câmeras, tá? Vou pular esse slide para conseguir já mostrar como é que funciona. Então, ele tem duas câmeras, uma câmera que possui um vácuo e a outra câmera que fica ligada, aqui está uma tomada de vácuo, e a outra câmera fica ligada com a pressão no coletor de admissão. Então, é como se tivesse uma membrana, um diafragma, um lado fica de um vácuo e o outro lado fica ligado no coletor de admissão. Nessa membrana, que obviamente ela vai se deformar, né? Como se fosse uma bexiga, quanto mais você enche ou esvazia, vai se deformando, né? Vai se mudando de superfície. Na verdade, dependendo da pressão que tiver na câmara de admissão, essa membrana vai se movimentando, vai se deformando. Para conseguir medir o quanto essa membrana se deforma, são colocadas resistências piezoresistivas, ou seja, elas mudam o valor da resistência elétrica com a deformação. Então, colocam-se essas resistências piezoresistivas naquela membrana. Quando aquela membrana se deforma, essas resistências mudam de valor, né? A resistência muda, e daí consegue-se inferir uma pressão a partir disso, tá? Como é que funciona a pinagem? Igual aos outros, tá? Igual aos anteriores. Um aterramento, um 5 volts, um sinal. Defeitos. Mesma estratégia do anterior. 0 ou 5 volts, inscrição de defeito. Qualquer valor entre esses não vai indicar defeito e, consequentemente, depende da avaliação do mecânico, tá? Aqui é um exemplo da pressão em quilopascal que está no coletor de admissão com os volts que vai retornar para a unidade de controle, tá? Se você, então, colocar lá uma ponta de prova no 0 volts e outra ponta de prova no sinal, com o multímetro, na escala correta, obviamente, você vai conseguir inferir uma pressão a partir de uma voltagem. Então, se você colocou lá a ponta de prova no terra e outra ponta de prova no sinal, e lá aparecer 2 volts, quer dizer que no coletor de admissão tem 50 kPa. A unidade de controle pega esses 50 kPa, pega a informação de temperatura de ar admitido,
vai numa tabela que tem lá na memória dela e diz: a densidade do ar é X. E aí ele faz a conta, né? Se a densidade do ar é X, então eu vou ter que, para manter a rotação, por exemplo, adicionar X milissegundo de bico injetor aberto, para poder fazer a mistura estequiométrica certinho. Você vê que o negócio é de um pensamento muito rápido, né? O computador do veículo, ele trabalha em velocidades muito rápidas, com um cálculo, vamos dizer assim, um recurso de memória até que considerável, né? O veículo, ele puxa a informação de pressão no MAP, puxa a temperatura, acha a densidade do ar, consegue correlacionar isso com a intenção que o motorista tem com o pedal do acelerador lá no TPS, se ele quer acelerar o veículo, se ele quer manter a velocidade, qual que é a intenção que ele tem, saber a estequiometria, né? Então o lambda que ele vai trabalhar, você vai trabalhar com lambda rico, pobre, e conseguir determinar quantos milissegundos de válvula injetora vai ficar aberta. Tudo isso em milésimos de segundo. Muito, muito bacana, né? Como é que funciona essa parte de resistência do MAP, tá? Eu não quero aprofundar muito na parte de eletricidade, mas para quem lembra da eletricidade lá do ensino médio, ele usa uma série de resistências chamada ponte de Wheatstone, tá? Então não é uma resistência única, é um conjunto de 4 resistências. Isso significa que é um tipo de sensor de pressão que você não vai conseguir fazer a leitura da pressão sem estar alimentado o sistema. Tá? Não adianta eu pegar um sensor MAP e botar ali para tentar ver a temperatura, como eu faria, por exemplo, num sensor de temperatura. Eu não consigo ver. No sensor de temperatura eu consigo medir a temperatura ambiente, basta eu colocar um multímetro ali nos 2 polos, né? Mas no MAP eu não consigo, eu preciso estar com ele alimentado, eu preciso estar com ele ligado, porque essa característica aqui de resistência de Wheatstone não deixa com que eu meça diretamente a pressão, tá? Por exemplo, eu não consigo usar um sensor MAP para medir a pressão que está aqui na sala do meu escritório, sem que eu tenha uns 5 volts alimentando esse sensor, tá? Se eu quisesse fazer isso com um sensor de temperatura, eu conseguiria. Basta eu botar um multímetro ali, ler a resistência, eu sei qual que é a temperatura que está aqui. Bom, eu tinha dito que tem o tipo resistivo e tem o tipo capacitivo. No capacitivo não é muito diferente, tá? Ele também tem uma tomada de vácuo, também tem uma isolação. Um lado fica voltado no vácuo, o outro lado fica em contato com a admissão, tá? A diferença é que antes a gente tinha um sinal de resistência, agora essa variação de pressão entre o coletor de admissão e a tomada de vácuo, né, que seria o que está aqui dentro, ela tem uma membrana capacitiva. Então é como se fosse um capacitor, lembra o capacitor como é que ele era? O capacitor ele tem 2 placas, isso vocês vão lembrar lá da aula de eletricidade. Então ele tem 2 placas e essas placas ficam polarizadas e tem um meio ali isolante entre essas 2 placas, né? Então quando a gente carrega um capacitor, a gente coloca elétrons de um lado da placa e o outro lado acaba ficando com o lado positivo, né? No caso do MAP capacitivo, essas placas elas estão isoladas, né, como sempre são em qualquer capacitor, só que essa pressão que acontece dentro do sensor faz com que essa distância entre as 2 placas do capacitor se altere.
Quando essa distância entre as placas se altera, existe uma corrente elétrica passando. Porque imagina, uma placa aqui está cheia de elétron, porque o capacitor está carregado. E a outra placa acaba que os elétrons ficam repelidos, então essa placa está positiva. Essa está negativa e essa está positiva. Quando a gente tenta aproximar um lado negativo, como se fosse um ímã, que você aproxima um ímã e repele o outro, quando você coloca em polos opostos, quando você tenta aproximar um lado do capacitor, o outro lado tende a repelir, e isso gera uma excitação. Essa excitação, por causa da capacitância do capacitor, gera uma frequência, gera uma resposta em frequência. Então, em vez de ser um valor de tensão entre 0 e 5 volts, ele vira um sinal de frequência com pulsos de ou 0 ou 5 volts, como se fosse uma ondinha quadrada. Então, ele vai fazendo assim. Então, são vários pulsozinhos de 5 volts e a frequência desses pulsos de 5 volts é que vai indicar a pressão, tá? É bem mais complicado de entender que o do MAP resistivo, né? Eu entendo isso. Mas é mais ou menos assim que funciona, tá? Então, a frequência que esse capacitor reage à pressão indica a pressão em bar. Então, se você colocar um multímetro automotivo, tá? Não um multímetro comum, na saída do sinal desse sensor de pressão MAP capacitivo, no modo Hertz, para medir frequência, aí sim você vai conseguir medir qual que é a pressão que está nesse coletor. Então, vamos lá, se a pressão tiver aí 120 Hz, então a pressão desse coletor vai ser de meio bar. Beleza? Aqui está explicando o que eu tinha acabado de dizer, tá? Então, o teste, assim como nos anteriores, no resistivo, basta que a gente coloque ponta preta do multímetro no 0 volts no aterramento e ponta vermelha do multímetro no sinal. A gente lê aqui quantos volts está dando e vai numa tabelinha ou num gráfico para descobrir qual que é a pressão. No capacitivo, ponta preta no aterramento, ponta vermelha no sinal, multímetro automotivo que consiga ler uma frequência, coloca na escala de Hertz e lê aqui quantos Hertz está dando, depois vai lá numa tabela, vai como essa aqui, vai num gráfico, vai numa tabela, né, como aquele ali, e daí descobre quanto que é a pressão, tá? Os dois tipos têm 3 pinos, tá? Bom, agora qual que é o tipo de sensor mesmo que faz o trabalho na prática, tá? Com a evolução dos veículos, o que tem hoje para esse tipo de sensor? É uma união entre os dois. TMAP é a sigla do sensor de temperatura de ar admitido e o MAP. Então, antigamente a gente tinha o sensor MAP e o sensor de temperatura admitido. Hoje, nós temos um único sensor, entre aspas, que faz os dois papéis. Então, o sensor TMAP, que no jargão popular é chamado de MAP 4 pinos, tá? Se você for lá no ferro velho, for numa loja de autopeça, pedir um TMAP, talvez o cara não te entenda. Mas o cara vai saber que existe um MAP 4 pinos e um MAP 3 pinos. O MAP 3 pinos é aquele tradicional que a gente tinha visto antes. Esse 4 pinos é um TMAP, tá? TMAP por T de temperatura e MAP do MAP mesmo, que a gente já tinha visto anteriormente. Ele é basicamente a combinação dos outros dois, tá? Dos outros dois. Por isso que ele tem um pino a mais. Então, um pino, peguei aqui um desenho para exemplificar, tá? Não necessariamente é esse mesma pinagem para todos, tá? Então, aqui no caso, o pino 1 vai vir um aterramento, o pino 3 vai vir os 5 volts positivo, o 2 vai vir o sinal de temperatura
E o 4 vai vir um sinal de pressão. Isso aqui é a imagem da ponte de Wheatstone, lá da pressão. Então, esse sensorzinho faz os dois serviços tranquilamente, tá? Onde é que ele fica localizado? Aqui é um Fiat Uno. Então, ele está localizado aqui no corpo de admissão, no coletor de admissão, após a borboleta, tá? Então, passou aqui da borboleta, TMAP aqui. Aqui é o motor 1.4 da PSA, também, tá? Então, o coletor de emissão, tá aqui o TMAPzinho para ler a pressão do coletor de emissão, ok? Bom, aqui está uma imagenzinha dele um pouquinho maior para vocês conseguirem ver. Para medir o teste de temperatura desse TMAP é a mesma coisa do temperatura de ar admitido normal, tá? Uma fonte de calor, um multímetro, mede a resistência, mede o sinal de temperatura, né? Usa o pino 2 e o pino 5, ou o pino 2 e o pino 1. Vê se está vindo alimentação 5 volts, tá? Então, esse tipo de sensor está desconfiado que ele tem um problema. Primeira coisa, verifique se está vindo 5 volts nesse pino 3 aqui. Se ele está recebendo a alimentação certa. Depois, com a escala de resistência, você mede quanto está dando resistência no sinal de temperatura. Bom, aqui eu queria explicar para vocês como é que funciona a distribuição de pressão no coletor de admissão, tá? Para vocês entenderem como é que seria uma leitura de um sensor de pressão. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma unidade de controle, tem os 3 fios do MAP, tá? Que ficam ligados aqui no MAP. Lembra que o MAP tinha uma tomada em vácuo e uma outra parte da tomada fica no coletor de admissão, né? Aquela membraninha que divide as duas partes, certo? E aqui nós temos o coletor de admissão. Aqui é a válvula borboleta, tá? A entrada e a saída. Aqui, motor desligado, chave ligada, tá? Então tá só aquela famosa meia chave. Se eu colocar aqui entre o aterramento e o sinal, tá vindo 5. Por quê? Porque aqui tá um bar de um lado da membrana e do outro lado tá um bar que tá vindo da atmosfera, né? Porque tá tudo parado ali, tá tudo pressão atmosfera. E isso se aqui tiver na pressão atmosfera, né? Nível do mar. Se tiver em outra cidade um pouco mais alto, vai dar uma diferencinha. Daí aqui não vai dar 4,99, vai dar 4,70 volts, por aí, tá? Aí vamos lá. Ligou o motor está em marcha lenta. Quando o motor está em marcha lenta, a válvula borboleta está fechada, porque o ar está entrando pelo aquele controle da marcha lenta, aquele bypass que a gente viu na aula passada, né? Ou nos carros com acelerador eletrônico, né? Ela fica um pouquinho aberta só. Isso quer dizer que o ar que está entrando aqui, o ar que está na entrada aqui continua na pressão atmosférica, só que aqui dentro, indo para o motor, né, indo para a câmara de combustão, a pressão fica muito baixa. Porque imagina, o pistão está descendo, ele está puxando o ar que está ali no coletor de admissão, mas não tem tanto ar assim quanto ele gostaria. Porque a passagem de ar é muito pequena, a passagem de ar é só aquilo que está vindo pelo bypass. Então a pressão aqui fica muito baixa. Porque tem um motor querendo admitir, só que não está conseguindo entrar tudo que ele gostaria. Então a pressão aqui no coletor abaixa e faz uma diferença muito grande com aquela câmara isolada do MAP. Certo? E aqui vai dar uma leitura. Quando a gente acelera, coloca uma certa carga, a válvula borboleta abre.
permite que mais ar entre, né, no coletor de admissão. E isso quer dizer que a pressão sobe. Quando acelera, a pressão no coletor sobe, porque o motor continua puxando o ar, só que agora a borboleta está aberta e deixa entrar mais ar. Então essa pressão sobe. A diferença entre a câmara aqui e o coletor diminui. Olha aqui, antes a diferença aqui, 0,4 bar com 1 bar, 1 menos 0,4, a diferença aqui era 0,6. Agora, acelerando 1 menos 0,7, a diferença agora é 0,3. E a leitura mudou. Certo? Então, essa pressão aqui se alterou. E essa informação ela pode ser usada de duas formas. A primeira, a pressão que está, então eu sei a densidade do ar que está entrando, quantidade de oxigênio. Segunda informação que pode ter, a válvula borboleta está um pouco aberta. Por que essa informação é importante? Imagina se aquele sensor de posição da borboleta dá um problema. Qual seria uma outra informação que a unidade de controle poderia utilizar? O MAP. Porque se o TPS parou de funcionar, o motor pode falar assim, tá, eu não tenho o sensor do TPS, eu não sei quanto que é a posição da borboleta, mas eu estou percebendo aqui que a pressão no coletor de admissão está aumentando. Então, isso é um indicativo de eu pensar que a borboleta está um pouco aberta. Então, essa informação do mapa é muito importante para a eletrônica do motor conseguir entender como é que está a situação ali dentro do motor, né? Inclusive, isso para parâmetros de calibração de motor é muito importante. O nosso último sensor da aula de hoje, que já está um pouquinho comprido, é o MAF, tá? É o primo do MAP. Só que em vez de ele medir a pressão no coletor de admissão, ele vai medir a massa de ar admitida. Então, ele é MAF porque significa Mass Airflow Sensor. MAF de Mass Airflow, tá? Então, na verdade, ele mede o fluxo de ar. Só que, indiretamente, ao fluxo a gente consegue descobrir a massa de ar, tá? Como é que ele faz isso? Ele tem um sensor que mede a temperatura do ar admitido e ele tem um fio aquecido, uma película aquecida que sempre tenta manter um diferencial de 100 graus com relação a esse sensor de temperatura, tá? Então, quando o fluxo de ar passa mais rápido, a tendência é que a temperatura ali diminua. Então, essa queda de temperatura acaba sendo compensada. Imagina que você tivesse assim, você está andando na rua, bate um vento muito forte e você fica com frio, certo? O que faz esse sensor? Ele tem ali uma película aquecida, bate um vento muito forte, essa película esfria. Daí ele usa um aquecedor para esquentar essa película de novo e mantê-la na temperatura constante. Quanto mais vento bater, quanto mais ar passar, mais calor vai tirar e mais essa película tem que esquentar. A quantidade de corrente que esse aquecedor usa para esquentar essa película, ele consegue inferir a partir dessa corrente quanto que é de ar que está passando. Se está ventando mais, ele está tendo que esquentar mais. Se está ventando menos, ele tem que esquentar menos. Então, essa quantidade de corrente que ele gasta para esquentar, ele usa para inferir a quantidade de fluxo de ar que está passando nesse sensor. E daí ele consegue descobrir qual que é o fluxo de ar e, enfim, conseguir calcular qual que é a quantidade de oxigênio que está entrando dentro da câmara de combustão. Bacana, né? Bom, para encerrar a aula, eu vou deixar uma tarefinha. É de um concurso de eletricista de automóvel de uma cidade no Rio Grande do Norte.
Aqui está a questão. Então, podemos afirmar que o sensor de massa de ar, o MAF, está localizado aonde? Então, vocês têm as 5 alternativas e aí vocês me respondam essa alternativa. Beleza? Então, a nossa segunda parte é isso. Temos uma última e terceira parte de sensores atuadores ainda. Até mais!